Tudo que você não muda, você escolhe. Como assim? Cara, você escolheu não mudar, por exemplo, sei lá, teu shape. Tá. Você escolheu o shape. Eu escolhi, hein? Então, já emagreci. Aí sim. Só... Pra quem não sabe, você chega aqui no estúdio do Vilela, tem uma academia aqui. Profissional. Não, aquilo ali é... Eu tô usando lá, Aí sim. já tô há um mês. Boa, boa. Pois é, então você escolheu. Tá. Tudo que Tomei você, uma decisão. tudo que você não muda, não afeta, não altera, você escolhe. Porque não existe neutralidade, né? Omissão também é uma posição. Então você vai Não começar... ação é uma ação. Pois é, você vai começar 2025, o que te incomoda? Cara, me incomoda, sei lá, minha falta de relacionamento com Deus. Aí você vai ficar o ano inteiro sem buscar, sem orar, sem congregar. Você escolheu esse lugar, ele não foi imposto pra você. Então, eu gosto muito, cara, de um conceito de alguém que faz parte da nossa igreja também, o Paulo Vieira, ele treina pessoas. Ele veio aqui e ele fala sobre autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? É você entender que você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Então, você imagina, sei lá, um relacionamento tóxico. Imagina você... Cara, você tolera, então você tem parte de responsabilidade. Você precisa sair desse lugar. Você não pode conviver com esse tipo de desafio por muito tempo. Tá tudo bem, talvez no início a gente não sabe como lidar, mas não tá tudo bem a gente normalizar algumas coisas, né? Você pega a história de Davi, eu tô abrindo uma série de parênteses e depois a gente vem costurando. A Bíblia fala que Davi vai até os seus irmãos, eles estão no meio de um campo de batalha, tem um gigante que está afrontando o exército há alguns dias. E Davi, quando ele chega, para ele é tão sem sentido a ideia de ter alguém afrontando o exército por tanto tempo, que a primeira reação de Davi é se posicionar e combatê-lo. Mas eu imagino que para aquele exército que estava há tanto tempo ouvindo a afronta do gigante, talvez ele já tivesse até normatizado, já não incomodava tanto. Eu imagino alguém falando, que tá gritando? Cara, é Golias ainda. Ele não parou de gritar. Então, às vezes a gente vai domesticando alguns gigantes que a gente deveria enfrentá-los. A gente vai tentando anestesiar algumas dores que a gente deveria resolvê-las. E é isso que a gente precisa deixar muito claro sobre, por exemplo, qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho não é melhoria, o papel do evangelho é uma nova vida. Não é você ser alguém melhor do que você era. É morrer quem você era para nascer alguém que Deus sempre quis que você fosse. Isso é importante, né? Diferenciar. Não, é porque parece a mesma coisa, mas não é. O evangelho não propõe, por exemplo, uma moral um pouco melhor ou uma conduta um pouco melhor. O evangelho propõe um novo nascimento. E é natural que, como expressão de alguém que nasceu de novo, você vai se portar melhor, você vai lidar melhor com algumas coisas, você vai ter uma moral melhor. Mas isso não é a busca em si, isso é a consequência, a expressão. Faz sentido? Claro. Então o que a gente precisa entender? Cara, eu preciso sair desse lugar em que eu tô anestesiando algumas dores e eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso não doer mais. O evangelho não é anestesia. A Bíblia chega ao ponto de dizer, olha, não se coloca vinho novo sobre uma odre velha. Não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Porque se você coloca um remendo novo numa roupa velha, ela não vai suportar a força do novo e ambos vão se partir, vão se perder. Então o que eu preciso fazer em 2025? Não dá para eu colocar meia dúzia de novos princípios, mas tá no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, tendo talvez os mesmos desejos. Tapando só com a peneira. Cara, você tá se iludindo, isso é anestesia. O problema da anestesia é que ela desativa talvez a tua percepção de dor, mas ela não cessa a dor. A fonte da dor tá ali. A fonte da frustração tá ali. A fonte do medo tá ali. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar as fontes, que eu acho que talvez seja uma segunda chave pra gente compartilhar. E se eu estiver indo muito rápido, você me fala. Eu tô na velocidade 2 aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Preciso identificar quais são os meus gigantes, como eles têm acesso, para eu entender como que eu consigo vencê-los. Você pega uma estratégia de guerra, por exemplo, uma das primeiras coisas que um exército faz é mapear o exército inimigo para entender onde é que estão os suprimentos. Você vê quantos soldados tem? Quantos soldados? Qual o tamanho do grupamento? Quais são as estradas que dão acesso até onde a gente está? Então você vê, por exemplo, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, primeiro ou segundo, acho que foi na segunda, uma estratégia que os caras usaram que parece coisa de filme, mas é real. Dos infláveis, você já viu essa? Sim, pra enganar, parece que você tem um exército maior do que é. Cara, surreal. Os caras, era mais rápido fazer tanques infláveis do que produzir tanques de fato. Então eles começaram a botar vários grupamentos que quando os alemães eles vinham de cima, eles viam aquele grupamento e falavam, eles estão indo pro norte, eles estão indo pro sul. Então isso é uma estratégia de guerra. E a gente precisa entender que o que a gente enfrenta todos os dias nada mais é do que um campo de batalha. A Joyce Meyer, que é uma pregadora, uma pastora americana, fala muito sobre o campo de batalha da mente. A gente tem um campo de batalha espiritual. Para quem acredita nas questões espirituais, você está o tempo inteiro sendo bombardeado. Hoje a gente tem um campo de batalha que é emocional, né? Cadeias emocionais. A gente tem que lidar com medo, com ansiedade, com frustrações. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa mapear. O que gera dor em mim? O que me ofende? O que me frustra? O que gera desânimo? O que rouba a minha alegria? Primeira coisa é você mapear, você discernir. Para então você entender o que fere, quem te fere. Cara, se o desânimo sempre acontece quando eu tô nesse ambiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse lugar.